Um homem foi flagrado praticando um ato obsceno na madrugada de ontem, aqui no bairro do Poço, aqui em nossa capital Maceió. Populares que presenciaram o ato se revoltaram e agrediram este homem. A Carol Gibbs está ao vivo nesse momento para trazer informações para a gente saber se esse suspeito foi preso. E, Carol, pelo que nós temos de informações, é uma figurinha que já é conhecida da polícia pelas mesmas atitudes e até, inclusive, por estupro de vulnerável. É isso mesmo? Bom dia. Oi, Wilson, muito bom dia para você. Como você falou, sim, é uma figura já conhecida aqui da polícia, tanto é que a equipe aqui do 2º Departamento de Polícia, aqui comandado pela delegada Lúcia Mônica, já está nas ruas atrás desse homem que tem 28 anos e já cometeu alguns crimes. Eu perguntei para a delegada se esse crime de estupro de vulnerável também estava na ficha dele, mas não está, não. Então foi uma informação que a gente recebeu, né, antes de que ele também teria esse crime, mas ele tem, sim, na ficha dele um outro ato libidinoso já cometido anteriormente. Quem vai explicar melhor para a gente quem seria esse homem, a ficha criminal dele, é a delegada Lúcia Mônica. Muito boa tarde, delegada. Então, esse rapaz aí de 28 anos que foi flagrado cometendo esse ato libidinoso já tem uma vasta ficha criminal, é isso? Boa tarde, exatamente. A identificação dele foi possível graças a uma investigação em conjunto com a Alplite, a nosso 2º distrito da capital e o coordenador de Jefferson. A gente juntos, nós conseguimos a identificação desse suspeito e quando a gente puxou a ficha dele, é uma ficha extensa que ele tem, inclusive ele já responde por ato obsceno praticado em 2023, responde também pelo crime de lascívia adolescente, também, no qual ele responde a inquérito policial por conta disso, além de um roubo e uma lesão corporal. Ou seja, é uma figura já conhecida da polícia, ele circula pelas ruas, ele é uma pessoa em situação de rua e ele já é conhecido por essa prática desses atos obscenos que ele costuma praticar. Neste momento, nossas equipes policiais estão nas ruas para a gente poder fazer o procedimento do termo circunstanciado de ocorrência, a qual ele responderá assim que for localizado. No caso, né, dele ser condenado, qual seria aí esse TCO que ele responderia? Ele responderia um TCO que é uma pena pequena. Lamentavelmente, é um ato que causa asco para todo mundo, mas a pena é de 3 meses a 1 ano. Porém, ele deve responder. Nós já fizemos o boletim de ocorrência, então ele já está registrada essa ocorrência. E assim que nós localizarmos, seja hoje ou seja em outro dia, ele vai responder por esse termo circunstanciado de ocorrência. Perfeito. Como a delegada mesmo falou, né, é um ato nojento, né, de se ver. E esse ato ele foi flagrado por moradores ali da região do Poço, porque ele estava no meio da rua. A gente vai, claro, borrar essas imagens, desfocar em respeito a você, telespectador, mas dá para ver que esse homem está no meio da rua, cometendo esse ato libidinoso. E aí, revoltados com essa cena, alguns moradores vão lá e realmente espancam, agridem esse homem, porque, né, uma cena ali que poderia ter crianças, poderia ter idosos, pessoas ali que ninguém merece ver uma cena dessa, que era para ser algo íntimo, exposto dessa maneira. Só que aí essas pessoas foram lá e agrediram, né? Essas pessoas, elas chegaram a prestar boletim de ocorrência, delegada, sobre esse ato libidinoso que o homem estava cometendo em frente à casa deles? Não chegaram. Nós fizemos o boletim de ocorrência com base nas notícias que nós recebemos e nas imagens que foram veiculadas na imprensa. Nós também estamos tentando localizar quem são essas pessoas e é óbvio que como policial, como polícia que nós somos, a gente não pode estimular também a justiça pelas próprias mãos. Para isso existe a polícia, existe a justiça, então não é o meio adequado. Na verdade, se eles tivessem visto aquilo, como eles viram, era para conduzi-los até a delegacia, até a central de flagrantes, para que fosse feito o procedimento. Então a gente não estimula, obviamente, a justiça pela própria, nem o espancamento. Mas nós já estamos tomando as medidas cabíveis no sentido de realmente punir esse cidadão que fez o ato obsceno. Perfeito. Como a delegada bem falou agora, né? Você fazer justiça com as próprias mãos não é o ideal. A gente entende a revolta da população, né? Às vezes ali tem um pai de família, né, que tem uma criança dentro de casa, mas não faça isso, que você pode, inclusive, acabar respondendo criminalmente, né, por essa ação. Pois é, exatamente. O que poderia ser simplesmente a pessoa ser vítima, na verdade, passa até a ser autor de uma lesão corporal, como a gente está vendo aquele ato acontecendo ali. Então, assim, a gente não estimula, obviamente, a polícia existe para que ela haja enquanto policial. Então, era para levar, no caso, a uma delegacia mais próxima ou a central de flagrantes, e aí sim, ao plite mesmo, e aí sim o procedimento seria executado. Nessas instituições, né, como ela falou, central de flagrantes, OPLIT,
Se você tiver alguma informação, pode ir lá direto, passar essa informação. Se preferir não se identificar, pode ligar no Disque Denúncia, no 181, ligação é anônima, totalmente anônima e gratuita, e vai ajudar a polícia, que já está em ronda, que já está procurando esse homem, a prender, né? Esse homem, na verdade, eu acho que o TCO não chega a ser uma prisão, né, doutora? Ou não, ele seria preso? Ele não vai chegar a ser preso, mas ele vai responder por mais um procedimento. No caso, ele já está no 4º procedimento, seria o 5º procedimento dele. Exatamente. O que a polícia pode fazer é pegar esse homem, fazer mais um termo circunstanciado de ocorrência e aí, né, agir conforme a lei manda. E é para isso que a gente também pede a ajuda da população. Se alguém conhecer esse homem, como a delegada falou, ele vive em situação de rua, faz a denúncia para ajudar esse trabalho, porque o que ele fez, né, é uma coisa assim repugnante e a gente não quer, né, na nossa sociedade ter que se deparar com situações como essa, né, Wilson? Verdade, Carol, mas veja bem, eu vou aproveitar que a doutora Lucimônica está aí para fazer um argumento, uma arguição para ela, uma pergunta, porque o trabalho da polícia está sendo feito. Mas essa figurinha daí, e a turma que partiu para fazer agressão ou justiça com as próprias mãos, que não é recomendável, como disse a doutora Lucimônica, nós temos a polícia para fazer esse papel, porém, a população já não aguenta mais, porque já foi preso 9 vezes. 9 vezes fazendo a mesma coisa, inclusive com atentado ao pudor, com o estupro e tudo mais, e continua na rua. Quando a população faz uma cena como essa, age dessa forma, é a prova de que ela já não consegue mais conseguir ser atendida pela nossa legislação, frouxa, caduca e atrasada. Carol, deixa eu aproveitar a doutora Lucimônica aí para perguntar. Ele tem 9 passagens pela polícia. Essa seria a 10ª. O que é que precisa, doutora Lucimônica, para que essa figura consiga passar um bom tempo atrás das grades para trazer um pouco de tranquilidade para a sociedade? Boa tarde. Doutora, o Wilson perguntou aqui, eu vou repassar a pergunta rapidinho, porque ele já foi preso, já teve várias passagens pela polícia, né? E aí o Wilson quer saber, né, o que precisa acontecer para esse homem realmente ficar de fato preso, né, longe da sociedade, porque ele realmente também não concorda com a justiça feita com as próprias mãos, mas ele enxerga aí um homem que já passou diversas vezes pela polícia e continua na rua, e aí, visto isso, a revolta da população, né, doutora? A gente entende esse lado também. A grande questão é que o crime pelo qual ele praticou desta feita é um crime que a pena vai até 1 ano de prisão e a nossa legislação penal não permite, na verdade, que a gente o mantenha preso por este crime. O que pode ser feito, Wilson, nesses casos, é justamente pegar os outros crimes que ele praticou, como o de roubo, como o de lesão, ou mesmo a junção desses crimes e solicitar uma prisão preventiva desse cidadão. Aí sim, provavelmente a justiça decretará e nós estaremos atrás dele para prendê-lo. Isso quem faria esse pedido, né, para que a justiça unisse todos esses crimes, são vocês da Delegacia Policial Civil? Pode ser sim, a gente pode justamente com base juntando nesses outros elementos, solicitar à polícia, a justiça, na verdade, que ela proceda desta forma. A gente não tem a garantia de que isso vai acontecer, porque como eu falei, os crimes que ele pratica, ato obsceno, vai até 1 ano. Então, a pena é muito pequena. A nossa própria legislação não permite. Mas nós vamos atrás para verificar justamente juntando esses outros crimes ou nas delegacias pelas quais ele está respondendo a esses outros crimes, que não é essa delegacia. Perfeito. Como a delegada falou, né, o trabalho deles, da Polícia Civil, está sendo feito. Está sendo feito, tanto é que ele já foi preso várias vezes. Mas aí a gente acaba batendo, né, na legislação. E aí é um cenário complicado para manter esse homem dentro da cadeia. Wilson. Perfeito, Carol, muito obrigada, doutora Lucimônica, agradeço, parabéns, doutora Lucimônica, pelo seu trabalho e por todos os guerreiros policiais que fazem o seu trabalho. Se a legislação acompanhasse o trabalho competente e brilhante da polícia, nós não teríamos figurinhas como essa sendo presa pela 10ª vez, se assim for preso, porque as pessoas que fizeram a justiça com as próprias mãos, por não suportar mais, porque nós cobrimos as imagens, mas a imagem está ele lá como se estivesse tranquilão, no meio da rua, fazendo aquilo como se estivesse dentro do banheiro, como se estivesse em casa, como se ninguém estivesse prestando atenção nele, não é? Quer dizer, ali passam senhoras, senhores, né, crianças, né, pais, mães, as famílias passam e ninguém suporta mais.
Além de tudo, é uma pessoa que está em situação de rua e que precisa de uma atenção maior da assistência social e também, com certeza, deve ser usuário de drogas também. Deve estar usando droga, por isso fica loucão, fica loucura e não justifica isso. Mas, enfim, que seja também levado para uma clínica para poder fazer toda a atenção possível, porque senão é mais um aprontando na rua até que a legislação não faz o seu papel. E aí sim, a revolta da população, por quê? Não se sente contemplada, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Eu acho um absurdo essa expressão, mas é a expressão que o Código Penal diz. Crime é crime, não tem negócio de menor ou maior potencial. Errou, tem que ser preso. Mas a polícia faz a sua parte, mas a legislação não acompanha. Esse que é o problema. Obrigado, Carol, obrigado, doutora Lucimônica. Bom, vamos ver, tá foragido? Qualquer momento pode fazer de novo aí, perto da minha casa, da sua. É isso.